Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos aí, né, na temática a respeito de conflitos, principalmente conflitos voltados ao continente africano, né? Hoje falando a respeito das principais características aí da guerra civil na Somália. Vamos entender um pouquinho da origem, né, desses conflitos que gerou essa guerra civil intermitente na Somália, né? No país Somália. Bom, com relação à Somália, pessoal, em sua história recente, o território o território somali foi uma das várias regiões subordinadas ao mando e à exploração da ordem imperialista, ou seja, de domínio imperialista europeu. Nesse caso, a porção norte do território ficou sob o comando da Inglaterra e a região leste dominada pelos italianos. Chegada aí à década de 1960, sob o contexto do processo de descolonização, os dois espaços conquistaram a sua autonomia e se unificaram para a formação de um único Estado independente. Ao longo de sua primeira década de independência, a Somália foi conduzida por um governo de orientação democrática. Isso até 1969, quando o general das Forças Armadas, Mohamed Siad Barre, promoveu um golpe de Estado que transformou em líder máximo do país nos 20 anos seguintes. Tá? No ano de 1991, o general acabou sendo destituído do posto ditatorial pela força militar imposta pelos grupos políticos armados que se formaram durante esse tempo. Conhecido como Warlords, né? Esses grupos se dividiram em três principais facções: o Movimento Nacional Somali, SNM, o Movimento Patriótico Somali, SPM, e o Congresso Somali Unido, USC. Tá? Tendo cada um dos Warlords, né, reivindicado o poder para si, o cenário político somaliano mergulhou em uma profunda crise que nenhuma autoridade, né, central ou conciliadora tivesse capacidade de alcançar aí a estabilidade nacional. Não bastando isso, em maio de 1991, os clãs do norte, né, grupo de pessoas nativas lá da região norte do país, se unificaram e declararam a sua independência com a formação da República Somalilândia, tá? Mesmo sem reconhecimento internacional. Então, essa região ela acabou firmando a sua autonomia como uma forma de governo própria. Então, em meio a essa crise política, a grave situação também da fome e miséria, impediu a ONU a intervir, impeliu a ONU, né, ou seja, promoveu a ONU a intervir na Somália com oferecimento de mantimentos para a população, principalmente aquela população menos favorecida, tá? Em pouco tempo, os recursos levados pela ONU instigaram o acirramento entre as milícias que controlavam as várias vias de acesso do país. Desse modo, a Organização das Nações Unidas autorizou a chegada de tropas também americanas na região, que poderiam utilizar a força para garantir também o trabalho humanitário e buscar uma resolução àquela delicada situação política que o país vivenciava naquele momento. Então, em 1994, essa crise acabou ela se potencializando, com as milícias atuando de forma mais forte e incisiva, né? E a saída do exército estadunidense também na região provocou esse fortalecimento das milícias, tá? No ano de 2000, a crise política e os constantes conflitos internos no país foram discutidos em uma reunião em Djibouti, né, onde houve a reunião de 200 delegados somalis. Tá? O evento acabou estabelecendo a criação de uma Assembleia Nacional, repassou o governo ao presidente Abdul Qasim Salad Hassan, né, então se tornou um órgão presidenciável aí, tá bom? Um sistema presidenciável, desculpa. No mês de outubro, o novo governo foi formado. Logo em seguida, aí, alguns grupos armados dissidentes não reconheceram a nova autoridade e, com isso, preservaram o desgastante estado de guerra. Em 2004, uma nova reunião tentou reatar o diálogo entre os clãs, né, que defendiam a independência sem reconhecimento, e os grupos armados para a formação de um parlamento capaz de reorganizar a nação somália. A partir de então, a influência e a predominância da religião muçulmana acabou estabelecendo a adoção de leis islâmicas no território, tá? Entretanto, pessoal, o alcance da paz foi novamente ameaçado quando grupos islâmicos armados do país resolveram declarar guerra à Etiópia, país vizinho apoiado principalmente pelos Estados Unidos. A invasão das tropas etíopes acabou aprofundando o caos, a miséria e a fome que se arrastaram entre a população também da Somália. Né? Somente em 2008, um acordo de cessar-fogo
conseguiu empreender aí a paz entre os dois países. Em janeiro aí de 2009, a completa saída da Etiópia do país, né, pela Somália, foi seguida pela organização de um novo parlamento, agora tomado pela oposição islâmica moderada. Então, ainda hoje, no governo, enfrenta ação de milícias islâmicas, né, de orientação radical, como o grupo Al-Shabaab, né? O grupo Al-Shabaab é o que predomina lá como a gente viu na aula passada, o Boko Haram na Nigéria, né? E outros 3 países aí sofrem com o Boko Haram. Aqui na Somália nós temos o Al-Shabaab, tá? Que é um grupo extremista radical aí da Somália, né? Que não permite, principalmente dentro da política somália, de divisão territorial da Somália, ideias, né, ideologias vindas do Ocidente, vindas principalmente dos Estados desenvolvidos, dos Estados Unidos, né, do mundo ocidental, ok? Então, pessoal, foi só uma prévia aí, né, uma observação, uma introdução da Guerra Civil que ocorreu até pouco tempo, né? A gente pode dizer que recentemente no continente africano, vista do tempo aí, tá ok? 11 anos, mais ou menos, 12 anos mais ou menos aí, tá? Que ocorreu o fim, vamos dizer assim, desse conflito, dessa guerra civil. Fim, entre aspas, né? Porque, na realidade, até hoje, esses pontos aí de conflitos, né, ainda permanecem, tá? Por conta, principalmente, desses extremistas radicais do Islã, tá bom? Não julgando a religião islâmica, é claro, e sim grupos extremistas, né, que tentam apaziguar, né, ou melhor, tomar o poder ou mesmo manter-se no poder nessa região aí, ok? Obrigado a todos pela atenção e pela participação. Previna-se aí contra o coronavírus. Estamos aqui com isolamento e distanciamento, por isso que nós estamos tendo aulas online, aulas presenciais, ok? Mas assim que cessar esse problema, né, consequentemente a gente retornará de forma presencial para vocês, tá? Lembrando que essa aula também ela está disponível no meu canal de El Cerrado, sempre que vocês necessitarem dessas e das demais aulas, basta acessar, tá? Estou aqui à disposição de vocês nesse exato momento de forma online via WhatsApp, tá ok? Forte abraço, pessoal.